Olá, nós estamos hoje aqui no programa de Médico para Médico com a doutora Ellen Daniel, que é um ícone. E foi uma mudança mesmo de paradigma que você trouxe para a odontologia. Me diz uma coisa, Ellen, a odontologia, quando você já era criança, já pensava que ia ser odontólogo ou coisa que apareceu depois que você já está um pouquinho mais adolescente ou juvenil? Bom, eu gostaria aqui não só de dizer que é um prazer estar aqui com o senhor, mas é uma honra para mim estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com o senhor, com uma pessoa que eu muito admiro e gosto como pessoa, além de médico. Obrigado. Mas a odontologia surgiu para mim porque eu admirei sempre muito meu pai, né? Carlos Daniel, que ele era dentista e depois ele se tornou professor e deixou um pouco consultório e ficou dedicação exclusiva. Mas eu sempre admirei muito meu pai, né? O capricho que ele fazia as coisas, a dedicação dele e o reconhecimento das pessoas, né? Pelo trabalho dele. Se você não fosse odontólogo, o que você seria? Depois que eu fiz odontologia, eu ainda fiz vestibular 2 anos depois para arquitetura, porque eu gostava muito dessa questão de desenhar, eu achava muito bonito. Mas assim, fiz por fazer, não era uma coisa que me incendiava, eu sempre gostei muito. Principalmente, sempre me dediquei a essa parte da estética, do sorriso, né? Desde a graduação, naquela época era só aparelho, né? Aqueles aparelhos dentários, então eu sempre gostei muito daquilo ali. E me enveredei, e sempre fui muito apaixonada mesmo. E diante de tantas especialidades que tem na odontologia, você termina a odontologia e aí tem um campo muito vasto na especialização que você tem depois. Você pensou em outras especializações? Eu ia fazer, sim, também fiz odontopediatria, porque na época eu dava aula numa faculdade e eu precisei, para dar aula na turma de clínica geral, eu precisava dar para os alunos que estavam fazendo odontopediatria, a questão de desenvolvimento das arcadas dentárias. Então eu fiz a especialização para poder dar aula, não para ser odontopediatra. E depois eu entrei na parte de estética, na odontologia estética também. E aí foi onde eu me dediquei mais ainda. Né? Essa parte que hoje o pessoal fala muito lente de contato, né? E aí foram essas 3 assim que eu abracei. E agora acabo que eu tô mais voltando para a clínica geral. Por quê? Não que eu faça a clínica geral, mas é porque hoje a gente vive uma odontologia muito integrativa. Então todas as especialidades elas precisam estar conectadas no momento do diagnóstico. Antigamente você tinha eu tô com dor de dente, eu vou no dentista que faz canal. Ele fazia o diagnóstico sozinho, tratava o canal e mandava para outro dentista fazer uma prótese. Hoje, o diagnóstico com excelência precisa já dos especialistas juntos na hora de dar o diagnóstico, ou seja, o implantodontista, o endodontista que faz o canal, o protesistas, eles precisam avaliar na hora aquele caso para saber se aquele dente vai ser salvo, se aquele dente precisa sofrer algum tipo de movimentação, que tratamento precisa ser feito. Então hoje não é mais aceitável um dentista só fazendo um diagnóstico. Não é o melhor diagnóstico, é aceitável, claro, mas não é o melhor diagnóstico. Você precisa dessa integração mesmo. E essa visão integrativa é uma coisa bem recente ou ela já vinha acontecendo já há algum tempo aqui atrás? Na verdade, a gente sempre teve essa conversa entre os especialistas, mas cada um ali no seu mundo. Hoje é bem recente essa questão de você sentar com 6, 7 especialistas e discutir o caso. Então você avalia o dente, a boca, o sorriso, a estética, a função, a saúde do dente, de gengiva, tudo de uma vez. É integrado, é como você colocar os exames de um paciente realmente, tá aqui, ele veio fazer, ele tá com dor de barriga, e tá aqui, tem o endocrinologista, tem o gastro, tem o psicólogo que seja. Então assim, precisa. Hoje a gente já lá na clínica, por exemplo, a gente não consegue mais fazer um diagnóstico só com 1 ou 2 especialistas. A gente fica, mas será que não poderia fazer assim? É incrível como as coisas vão evoluindo e você, de repente, uma coisa que parece novo, porque quando você chega para um profissional, um especialista e diz, olha, toda semana você vai tirar 4 horas do seu tempo de trabalho, de produção, de produtividade, para estudar os casos novos. E ele, eita, vou ficar 4 horas só estudando toda semana, né? Mas aí com o tempo,
ele não consegue mais ficar sem praticar aquele exercício. E ali você vê que não é só discussão de casos clínicos, ali a gente está aprendendo muito, é uma experiência extremamente enriquecedora. A gente vê muito isso nas pós-graduações. E quando vai no dia a dia, a gente vai perdendo, né, por causa do corre-corre. E dessa maneira a gente está resgatando essa parte acadêmica do cuidado, né? E nessa mesa redonda você tem vários especialistas de odontologia. Já tem uma cadeira para o médico também sentar para discutir com vocês? Tem, com certeza estamos de portas abertas. Inclusive, hoje em dia, por conta da estética, né? Uma das cadeiras que são muito conversadas é quando você vai fazer uma intervenção estética, né? Sempre tem de um ouvir a opinião do outro. Então, muitas vezes o paciente vem até nós, quer resolver um problema e ele já veio, por exemplo, de um cirurgião que vai fazer a plástica do nariz, ou ele ainda ele não sabe para onde ele vai primeiro. Eu faço primeiro meu nariz ou eu faço primeiro meu sorriso, né? Tem até uma frase do Dr. Yves Pitangui, que ele dizia que antes de você fazer qualquer intervenção na sua face, primeiro você tem que ir no seu dentista, resolver a estética do seu sorriso, porque um sorriso ele pode atrapalhar, um sorriso que não está harmônico, ele pode atrapalhar o resultado, inclusive, de qualquer procedimento que é feito na face. Então, ele indicava primeiro fazer, mas hoje a gente vê muito essa parceria, né? A gente precisa estar... E aí, esse nariz, né? Que a gente faz, não faz, ou então faz uma coisa e no final indica para fazer o nariz, e tem a parte de harmonização facial. Mas eu falei isso por quê? Porque o que acontece? Hoje em dia, nessa medicina integrativa, quando eu comecei a me consultar com o Dr. Noé Fortes, eu achei interessante que o primeiro exame que ele pediu para mim foi uma panorâmica de mandíbula. Porque aí depois que quando eu comecei a estudar e ver, realmente comecei a enveredar pelo caminho para estudar medicina integrativa, você vê que a saúde bucal é muito importante no cômputo geral para a saúde do paciente. Como é que vocês avaliam no mundo de hoje essa saúde bucal? As pessoas estão se preocupando mais com a saúde bucal ou não? Então, elas estão ficando cada vez mais conscientes, né? E é incrível como os problemas da boca causam problemas no resto do corpo, comprometem tratamentos, como problemas sistêmicos comprometem a saúde bucal. Então, por exemplo, pacientes que são respiradores bucais, né? Problema de adenoide, de amígdalas inflamadas com frequência, que respiram pela boca em vez de respirar pelo nariz. Então, são pacientes que dificilmente a gente vai ter um sucesso no tratamento ortodôntico, isso quando eles estão em fase de crescimento. Então, a gente precisa desse contato com o otorrino. Pacientes com problemas emocionais, não precisa ser psiquiátricos, muitas vezes eles têm um desequilíbrio emocional que precisa de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, muitas medicações que tomam, tanto para fazer tratamento psiquiátrico, quanto outros tipos de tratamento, como a osteoporose, por exemplo, interferem profundamente nos nossos tratamentos. Né? Então, por exemplo, pacientes que tomam medicações, alguns psicotrópicos, né, que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, é muito comum paciente tomar ansiolítico, enfim, outras medicações, estão com muito apertamento, muito bruxismo, quebra tudo que é trabalho que faz na boca, quebra dente, e eles são muito... O bruxismo ele é muito aumentado quando ele está tomando essa medicação, então precisa ter essa parceria com o médico, mas vamos diminuir, vamos trocar essa medicação, vamos substituir, entre outros problemas, assim, é muito interligado. Então, hoje em dia é impossível você não parar para conversar com o paciente, para você entender toda a história dele mesmo e, na verdade, vislumbrar o que muitas vezes ele não fala, você tem que vislumbrar o que está por ali, por trás daquelas palavras, para você entender onde é que está o foco, porque tanto o seu trabalho pode ser prejudicado, a saúde do paciente ou o trabalho de um colega, de um outro profissional, se não tiver essa sinergia. Por isso que tem que ter o escutar, tem que ter a paciência de escutar, de entender. É muito comum em outra especialidade, médica até talvez, as pessoas procurarem por uma prevenção.
É muito comum, por exemplo, a mulher, todo ano ela vai no ginecologista fazer a prevenção ginecológica, as mulheres e homens vão no cardiologista para fazer a prevenção cardiológica. Às vezes não estão sentindo nada, mas vão para a questão de prevenção. Já existe agora, atualmente, esse hábito das pessoas que não têm nada, não tem nenhuma patologia, pelo menos ele não tem, não sente dor, não tem nenhuma queixa. Procurarem o odontólogo com esse viés de prevenção, né? Eu não tenho nada, mas eu vou ver, vou examinar para saber como é que eu estou, para que as coisas não aconteçam. Olha, tanto existe esse viés, né, como ele hoje é muito forte. Porque na maioria dos pacientes que chegam, a gente vai fazer uma revisão. Só que a revisão hoje não é mais olhar os dentes. Hoje nós temos que fazer radiografia de todos os dentes, temos que fazer fotografias do paciente, fotografias da boca, temos que fazer escaneamentos. Muitas vezes pedimos tomografias num exame inicial, exatamente quando você vai num clínico geral. E muitos pacientes até, eles ficam, poxa, mas tudo isso, né? Eles não têm noção da quantidade, da quantidade de eventos que acontecem dentro da boca. Então, quando a gente faz esses exames dos pacientes, radiografa dente por dente, avalia dente por dente, é incrível a quantidade de ou doenças ou de sequelas que não foram resolvidas. Estão ali, ou mantendo um problema ou piorando um problema, que precisam ser resolvidos. Muitas vezes dentes desgastados, gengivas, que a gente chama de retração, gengivas retraídas, porque tem um hábito errado, porque tem uma mordida errada. Nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de função, né, de função mastigatória, de preservação de dentes. E a gente quer que esses dentes durem o máximo. Todo mundo quer ficar velhinho, mas mordendo tudo. Eu costumo dizer para meus pacientes que a melhor coisa que a gente faz, principalmente quando a gente atinge uma certa idade, é comer e sorrir. Eu imagino sempre que eu na velhice eu vou estar sentada com minhas amiguinhas, lanchando, tomando café e sorrindo, né? Então a gente quer que esses dentes durem mais. Então nós precisamos agora intervir, porque hoje em dia a cárie, ela está sendo substituída por desgastes de cunho emocional, de cunho por a mordida não estar equilibrada, então está acontecendo muito desgaste nos dentes. E esses desgastes são a mesma perda de uma cárie, só que não é uma bactéria que está causando. O que está causando é o apertamento, é a mordida desequilibrada, a gengiva está subindo, está causando sensibilidade, os dentes estão desequilibrando, estão ficando tortos, ou estão espaçando, ou estão ficando apinhados. Então, dentro da boca são muitas forças, o dente está em movimento, e isso tudo precisa ser observado. E assim, 99% dos pacientes que se sentam na cadeira e eles avaliam junto com a gente, porque nós mostramos para eles o que tem, hoje ele conhece a boca dele. Antigamente o paciente vai no dentista, você tem que fazer 2 cáries, tem que tratar um canal, tá, faz, não sabe. A menos se estivesse sentindo uma dor e agora não está mais sentindo dor. Mas muitas vezes você não está sentindo, mas você tem sequelas. E aquelas sequelas são importantíssimas para a preservação, para a manutenção dessa mastigação. Então, todos eles, quando a gente faz o estudo, que apresenta para a equipe, que mostra para o paciente, eles ficam impressionados. Eu não imaginava que a minha boca estivesse nesse estado. E é impressionante. Existem algumas coisas que as pessoas possam fazer nessas idades, para que elas possam realmente chegar, como você falou, a uma idade bem mais madura, com todos os dentes na boca, sorrindo, se alimentando. Doutor Evaldo, no geral, o que a gente precisa? Que é o que nós sabemos, principalmente, é se alimentar bem, evitar muito doce, principalmente, manter uma higiene adequada, que é outra coisa que as pessoas não sabem fazer. As pessoas, elas escovam os dentes 4 vezes ao dia, passam fio dental 1 vez ao dia, mas elas não sabem fazer da maneira adequada. Então, toda vez que elas vão no dentista, tem uma cárie ou outra, e não era para acontecer. Cárie é uma doença que já era para ter sido eliminada. Hoje nós temos como eliminar, e é fácil, é tranquilo. Então, você tem que ter uma boa dieta, tem que ter uma boa higiene, e não pode deixar de fazer a visita regular, porque não é só cárie. Então, tem problemas na boca, que é o dentista que vai
conseguir detectar, você não consegue. E essa visita regular seria mais ou menos de quanto em quanto tempo? Geralmente, pacientes que já estão, que você já faz aquele controle já há algum tempo, que você já sabe que ele consegue fazer uma higiene adequada, geralmente a gente indica de 6 em 6 meses. Mas pacientes, por exemplo, que vão hoje a primeira vez, que a gente percebe que não está escovando bem, indica para voltar com 4 meses, a não ser que seja um caso mais grave, você manda voltar com 1 mês, para poder recuperar, levar para um estado de normalidade, de equilíbrio, e aí sim você vai espaçando essas visitas. E as pessoas perderam mais o medo do dentista? Na geração mais jovem, essa geração que hoje tem lá seus 20, 25 anos, como elas já é uma geração que não sofreu tanto trauma, ela é uma geração que tolera mais, que até gosta, mas 25 para lá, ou então pessoas que moram, mesmo com 20, 25 anos, mas que foram criadas no interior, que não tiveram muitas instruções, elas são muito, muito, muito medrosas, muito, ainda tem muito pânico. Isso se deve a quê? Essa geração mais antiga ter esse medo, esse receio, essa ansiedade para o dentista? Doutor Evaldo, a boca, ela é uma região muito sensível, e os profissionais, eles não tinham, né, o cuidado, a delicadeza ao lidar. Então, assim, são pessoas que chegam, que já passaram por traumas. E o trauma, muitas vezes, não é arrancar um dente sem anestesia. O trauma, às vezes, é uma restauração que você está sentindo dor, você, às vezes, até fala, poxa, tá doendo e não, só um pouquinho, aguenta um pouquinho. Mas é uma dor muito ruim, é muito grande. Hoje em dia, a gente não permite o paciente sentir dor. Não é para o paciente sentir dor. Nos hospitais, as preocupações que você vê, a preocupação de todo o corpo do hospital para que o paciente tenha esse conforto, né, de não sentir dor. Hoje nós temos medicações, temos tratamentos, a mesma coisa na odontologia. Tem que ter o cuidado, perceber que o paciente está desconfortável, desde o ar-condicionado que está muito frio, o cheiro que está na sala, aquele cheiro de dentista forte. Então isso tudo a gente tem como driblar e fazer com que essa experiência mude, e a gente tem conseguido assim ganhos incríveis, pacientes extremamente traumatizados, né? Hoje em dia já vão e já gostam. Eu tinha um sonho, né, de escutar os pacientes. Eu adoro vir para cá. E eu escuto isso demais. Eu achava que isso assim era quase impossível. Mas hoje eu escuto muitos pacientes dizendo: eu adoro ir para lá. Dia de ir para lá, dia de ir para a clínica da doutora Ellen, eu adoro. Eu fico, meu Deus, eu achava assim que era tão longe. E a gente começa a trabalhar nisso, porque eu percebi muito, quando eu fiz minhas pós-graduações e tal, quando eu voltei para cá, eu sentia que as pessoas não gostavam de ir no meu. Como que eu trabalho com isso? Estudei pra caramba e as pessoas não gostam. Aí a gente começou a trabalhar, fazer um trabalho de formiguinha, né? Até que eu resolvi fazer uma coisa mais sozinha mesmo, eu vou fazer do meu jeito e ser mais ousada. No começo é difícil, porque toda mudança de paradigma é difícil, né? Principalmente dentro de uma classe, né? Que já está tudo mais ou menos daquele jeito. É difícil, é como você virar para um colega e dizer assim: você tem que abrir sua clínica particular. Mas aqui todo mundo atende convênio. Então ele tem uma crença na cabeça dele que ele tem que atender convênio. Ninguém tira isso da cabeça dele, para ele isso é certo. E como é que em outros lugares do mundo existem pessoas que não atendem convênio? E aí eles começam a dar as desculpas, né? Então, assim, você chegar para um colega seu, dentista, e dizer assim: aqui o paciente vai ter que ser tratado como se fosse um bebê mesmo. Nós vamos ter que tratá-lo como se ele fosse um rei, com todo cuidado, a gente tem que ter capricho. Se o paciente pelo menos fizer uma cara feia, não pode, para tudo. E aí, mas isso aí é exagero, isso aí, sabe? E aí você começa a encontrar outras coisas que vão poder fazer com que aquela experiência seja feliz. Que nem eu vejo muito, por exemplo, na Disney, as pessoas que vão para a Disney, elas não chegam dizendo que lá você estaciona o carro super distante, que você caminha, que você fica na fila por horas, né? Que você come pão com uma salsicha dentro, que a comida é péssima. Ninguém chega dizendo isso da Disney, porque eles fazem de um jeito que eles escondem, a pessoa vê coisa boa, sente outras
tem outras sensações boas que encobrem. Então, eu sempre tive essa coisa, a gente vai conseguir mudar, sim, esse paradigma da odontologia. E aí a gente tá começando e eu tô tendo bons resultados. Essa mudança que você mesmo foi buscar isso através de estudo teu, de estudo próprio, você se inspirou em Disney para poder fazer isso aí? Como é que começou a você montar toda essa quebra de paradigma para chegar onde você chegou hoje? Que as pessoas adoram ir para o dentista. A gente vai buscando, eu fui buscando, é um atendimento, né? Eu busquei, claro, essa questão da Disney, né? Do efeito Disney, como fazer. E aí você entra nessa questão do atendimento, do servir, do acolher e do cuidar. Aí você sai dessa questão da técnica odontológica e você percebe que tecnicamente nós temos muitos profissionais bons, excelentes tecnicamente. O que falta é esse cuidar. E aí você cuida, você vai atrás. Ah, mas não tá dando certo. Não, peraí, vamos ver, vamos fazer diferente. O normal é fazer assim. Mas ela não aguenta, ela não tolera. Nós temos pacientes que não conseguem colocar um espelho dentro da boca. Então, para tudo, vamos fazer o caso dele diferente, vamos fazer diferente. Em vez de ser 2 sessões, vão ser 20 sessões. Conversamos aqui com a doutora Ellen Daniel, que é um ícone na nossa odontologia, que realmente veio mudar esse paradigma. Eu já ouvi falar muito da sua clínica. Eu vou lá só para visitar a sua clínica, para poder copiar e trazer aqui para a minha também. Tá? Muito obrigado, Ellen Daniel, pela sua presença, pelo seu tempo que você dedicou para a gente aqui. Vai ser uma honra recebê-lo lá e o prazer foi meu e muito obrigada.